Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise das Infinitas Barbas pra gente falar de um material bem bacana que a Panini lançou ano passado, mas que você ainda encontra e que vale a pena você pensar seriamente em comprar. Muito antes de Garcia Ennis criar The Boys e vários outros quadrinhos que vieram satirizando ou mostrando um lado um pouco mais obscuro dos super-heróis, Marshall Law chegava às bancas em 1987 para mudar completamente o cenário do mundo dos quadrinhos, tá? E a Panini agora relança esse material num capa dura bem bonitão, aqui um encadernado com papel couché, aquele formato de luxo da Panini, né? Com 484 páginas imperdíveis. Quando o Rodrigo fala imperdível é complicado. Sim, cara, eu vou te falar, imperdível. Se liga na capa, tá? Viu? Pá! Se liga aqui na quarta capa. E vou te falar, cara, é um material que você tem que pensar seriamente em comprar. Por quê? Vou te dar uma série de motivos que vão dos mais variados, desde a qualidade da história, da arte e tudo mais, até questões de raridade. Porque aqui a gente tem um encadernado, um compilado de histórias que saiu espalhadas ao longo de várias editoras ao longo dos anos. Aqui no Brasil esse material, metade dessa edição praticamente é inédito, e as edições que saíram você não vai encontrar. A Panini lançou isso já tem um ano, ou pouco mais de um ano. Eu não acredito que a Panini vá relançar isso. Se relançar vai demorar muito tempo. Então a sua chance de ter Marshall Law, essa obra super diferente, é agora. Se não, cara, depois já era. E o engraçado é que agora ela saiu aqui, né? A Panini lançou e ela sai aqui com um selinho da DC, mas na verdade esse material começa na revista da Marvel. E aí eu vou explicar tudo isso agora no que vem. Vamos ver quanto tempo vai durar esse programa, mas a gente vai explicar tudo daqui pra frente. Esse material é uma criação do Pat Mills. Pat Mills, na verdade, é o criador da revista 2000 AD. O britânico que ajudou a criar a revista que viria a trazer grandes artistas para o cenário mundial e grandes personagens como o Juiz Dredd, o Slane, entre tantos outros, é o responsável por essa criação aqui, pela criação desse material. A arte está por conta do Kevin O'Neill. Kevin O'Neill tem uma arte bem interessante, bem diferente. Ele é mais conhecido pela arte do Liga Extraordinária. Afinal de contas, ele e o Alan Moore estão juntos desde o início da obra e praticamente todas as edições de Liga Extraordinária são desenhadas pelo Kevin O'Neill. Então ele tem ali uma arte também bem característica e que não está tão associada ao mundo de super-heróis. São dois autores, um desenhista e um roteirista, que não costumam se envolver no mundo dos super-heróis. O Pat Mills chegou a criar o Punisher 2099, o Justiceiro 2099, e mais um ou outro personagem dentro dessa questão de universo 2099, até por essa relação que ele tem com essa questão de futuros e tudo mais, dada a revista 2000 AD e a cocriação. Ele é um dos criadores do próprio Juiz Dredd, então ele tem alguma familiaridade com isso. Fora isso, ele também criou o Slane junto com Simon Bisley para a própria revista 2000 AD. E, cara, eles não têm mais passagens assim por personagens de super-herói. Eles são outro ramo de quadrinhos e aqui é a aventura deles no mundo dos super-heróis. São dois autores, o Kevin O'Neill eu nem tenho tanta certeza, mas o Pat Mills é um autor que realmente não acha que os heróis são isso tudo, não acha todo esse glamour, todo esse interesse deles, acha que eles são personagens super valorizados e ele usa esse quadrinho aqui para fazer exatamente uma crítica a todo esse universo, essa indústria dos super-heróis, e também ele aproveita para fazer uma série de críticas e comentários ácidos a respeito de mais um monte de assuntos que são do interesse dele, como assuntos de cunho político e religiosos e tal, tá? Então é um quadrinho que tem esse viés, mas não é porque é um quadrinho crítico, não é porque é um quadrinho que vá tentar satirizar ou criticar algumas situações que deixa de ser um quadrinho divertido ou se torna um quadrinho muito sério. Não, na verdade ele usa uma narrativa totalmente anárquica. É um quadrinho, nossa, que tem umas situações completamente bizarras, violência completamente exagerada, uns desenhos de vez em quando extremamente exagerados, aquelas armas gigantescas,
tanques gigantes, veículos bizarros, uniformes e fantasias completamente surreais, situações completamente surreais, aquele humor britânico bem pontual ali em situações de humor negro e é um quadrinho bem legal, cara. É algo bem diferente, bem divertido de ler. Me lembra muito as próprias HQs da revista 2000 AD, para quem acompanha o Juiz Dredd, as fases clássicas, quem acompanha aquela revista Juiz Dredd Magazine e comprou os encadernados da Mitos, sabe do que eu tô falando? É aquilo ali mesmo, tem muito daquela essência, e até as próprias outras obras, como as do Alan Moore dentro da revista 2000 AD, tem algumas similaridades com esse tipo de material. A arte me lembrou bastante, talvez a parte do Lobo, durante o período do Simon Bisley. Não que a arte do Bisley e do Kevin O'Neill sejam tão parecidas assim, mas eu me sentia de vez em quando a parada tava muito porra louca, total, explodindo tudo, gente morrendo, os personagens bizarros com as roupas bizarras, exageradas, eu me lembrava muito daqueles quadrinhos do Lobo, do Simon Bisley mesmo. Então tem uma familiaridade ali. Se você curte e está acostumado com esse tipo de quadrinhos, do Juiz Dredd e do Lobo dessa face áurea, acho que é um prato cheio, cara. Martial Law tá ali acertadíssimo e acho que pode ser uma aquisição bem interessante. Você provavelmente já tá vacinado para gostar disso aqui. Caso você não conheça esse tipo de material, ainda assim eu acho que vale arriscar. Por quê? Porque é uma narrativa muito interessante, tá? A gente tem um material bem raro e é muito divertido. E é divertido não só pelas coisas que acontecem, mas pelas referências e críticas que ele faz ao universo dos quadrinhos. Ele usa muita coisa que a gente conhece, e aí eu vou especificar para você tudo que tem no material, para você entender tudo que ele usa como inspiração para criar esse material aqui, tá? Então a gente começa com esse material sendo publicado pelo selo Epic em 1987. Epic Marvel era uma revista que era um título, um selo da Marvel, que publicava histórias que geralmente não tinham nada a ver com o universo Marvel. Os autores tinham uma liberdade criativa muito grande em cima do material e eles tinham os direitos autorais desses personagens, dessas criações. Então a liberdade criativa era enorme e ocasionalmente só o selo Epic Marvel publicava alguma coisa realmente ligada ao universo Marvel. Mas quando era ligado, era um material sempre experimental, bem diferente. 2 exemplos que eu posso te dar assim, do selo Epic Marvel que são memoráveis e que pra quem leu sabe que são bem diferentes, é o Elektra Assassina e o Elektra Vive, do Frank Miller, que tem não só um roteiro, mas também uma arte bem diferenciada pro mainstream ali dos quadrinhos naquele momento. Fora isso, a Epic Marvel publicou uma porrada de coisa legal e o Pock Nankin tem se alimentado bastante, bebido bastante dessa fonte Epic Marvel, porque ela pegou várias coisas que saíram lá, que são obras muito interessantes e que, como estão na mão dos autores, fica muito mais fácil, né? Agora eles conseguem pegar materiais super interessantes de grandes autores que saíram no seu Epic Marvel. Então eles lançaram Moon Shadow, Blood, Barada. Todos esses quadrinhos eram do seu Epic Marvel. Então tem bastante coisa legal lá. E Martial Law começa lá em 87. Uma minissérie em 6 edições que vai trazer pra gente não só a origem do personagem, mas vai trazer pra gente também uma história extremamente divertida, embora tenha um roteiro assim, bem básico, bem feijão com arroz do mundo dos filmes de suspense, tá? De uma história de suspense básica, de uma investigação policial. A trama em si é bem óbvia, mas o resto, todo o contexto que tem por trás, todo o universo criado, o personagem e as referências, isso torna a história muito boa. Não que o fato dela ser uma história básica de suspense, dessa de um assassino misterioso, seja ruim não, tá? Ela funciona muito bem, ela é ótima. A questão é que ela não tem nenhuma novidade dentro desse conceito, tá? Ela é normal, mas a graça é toda a forma como ela é construída. Dentro do universo Martial Law, nessas 6 edições, a gente vai descobrir que a gente está no mundo do futuro de 2020, isso mesmo, a gente está, se eu não me engano, em 2019, 2020, nessa transição de anos. A gente está no nosso atual presente, numa realidade em que houve já um mega terremoto que destruiu Los Angeles, deixou uma parte da cidade destruída, e mais uma série de eventos aconteceram para mudar completamente os cursos da humanidade.
Entre eles aconteceu uma enorme guerra na América do Sul. Então você vai ter uma guerra acontecendo aqui na Amazônia, com milícias uruguaias e tudo mais. E aí, numa clara e notória referência e crítica à guerra do Vietnã, a gente tem os americanos sendo mandados, né, aqui para a América do Sul para poder participar dessa guerra completamente surreal. Dentro desse contexto, a gente cria o universo do Martial Law. Por quê? Porque Martial Law é um dos caras que veio lutar nessa guerra aqui, e dentro desse universo, todos os soldados que foram mandados para cá, eles foram mandados como super soldados. Foram feitas uma série de experiências com eles e eles se tornaram super-heróis, ou pelo menos ganharam algum tipo de poder. E nem sempre esse poder valia a pena, tá? Tem muitos heróis ali que ganharam poderes horrorosos. Então é um mundo que é farto de super-heróis e que tem mais um detalhe. Boa parte desses heróis voltou como heróis de guerra ou veteranos de guerra, e muitas vezes voltaram extremamente problemáticos. Imagina, sabe aqueles filmes que a gente vê com aqueles caras neuróticos do Vietnã, aquela galera perturbada de guerra? Então, vai ter esse tipo de galera voltando perturbado de guerra também, só que com superpoderes. Então, dentro desse mundo que tem uma parte da cidade completamente destruída, uma parte prosperando, obviamente, a gente tem uma série de pessoas, uma infinidade de pessoas com superpoderes, seja pro lado dos vilões ou seja pro lado dos mocinhos, e a gente tem a criação de uma força policial especial para tentar conter o excesso de poder desses caras, tá? E aí a gente tem a clara referência futura do The Boys, que o Garth Ennis cria aquela história que, se você não leu o quadrinho, vale muito a pena. A Devir está publicando. E tem a série da Amazon, que também é muito boa. A primeira temporada foi muito boa, a segunda vai sair agora. E aí a gente tem o Martial Law, é basicamente isso. Ele é um policial de uma força especial da polícia, meio por baixo dos panos, entendeu? E que se veste também de uma maneira completamente bizarra para lutar contra esses heróis e esses vilões superpoderosos, tá? E obviamente, assim como no The Boys, e assim como o próprio Garth Ennis e o Pat Mills, ele não gosta nem um pouco de super-heróis, não respeita nem um pouco os fantasiados, acha eles um bando de merdas, tá? E uma frase que é muito recorrente dentro do quadrinho, em todas as edições, basicamente, o Martial Law fala isso. Ele diz que ele é um caçador de heróis, mas até agora ele não encontrou nenhum. Isso vai acontecer ao longo do quadrinho inteiro, cara. E é verdade, porque dentro desse universo totalmente deturpado, essas pessoas superpoderosas que já foram pra guerra e tudo mais, cara, não tem ninguém bonzinho, né, cara? Não tem. O único lugar em que os heróis são... As pessoas superpoderosas são boazinhas, incorruptíveis, imaculadas, é no universo dos quadrinhos da Marvel e DC. Fora isso, cara, não tem como. Dentro de um mínimo de realidade possível, de bom senso, existiria. E aqui tá para mostrar justamente esse outro lado, tá? E aí, então, dentro dessas primeiras 6 edições, a gente vai acompanhar uma série de assassinatos obscuros de mulheres que estão fantasiadas de uma determinada heroína. Essa heroína, que serve como fantasia das moças assassinadas, ela é a antiga namorada do digamos, Superman da história. Existe um cara super poderoso, que é um equivalente ao Superman. Ele fez uma viagem para o espaço que demorou 25 anos, mas que para ele só passou 2 anos, que ele estava na velocidade da luz e tudo mais. Então, antes dele ir, essa namorada dele, super poderosa, morreu, desapareceu. E quando ele volta, 25 anos depois, os assassinatos começam a acontecer com moças que estavam fantasiadas. Obviamente, Martial Law começa a investigar o caso e com aquela gana, né, de porra, é ele tá matando ele voltou e as mulheres começam a morrer, é óbvio que é o cara. Daí a gente vai ter todo aquele desenvolvimento de história, como eu disse, aquele básico de história de suspense, de assassino misterioso, e essas 6 edições são muito legais. Ele vai brincar com todo esse conceito do super-homem, do personagem super poderoso, maravilhoso, que todo mundo ama, e todo o obscuro mundo por trás disso, e que o Garth Ennis bebeu demais dessa fonte, cara, porque The Boys é muito Martial Law, tá? A forma de se comportar e tudo é muito. Então, nesse quadrinho é muita violência, tem, porra, bastante coisa legal, e as críticas ao mundo dos super-heróis são bem bacanas. A série foi muito boa, tá? E ela foi uma das poucas coisas publicadas aqui no Brasil.
A editora Abril, em 1991, publicou as 6 edições em formato americano mesmo, em 6 edições separadinhas, que eu particularmente confesso que eu acho que eu nunca vi. Eu não lembro realmente de ter visto nos sebos, talvez tenha visto 1 ou 2 números, mas nunca vi essa coleção completa na minha vida, tá? Nunca. E a grande memória que eu tinha de Martial Law era das propagandas dentro das próprias revistas. Então quando eu vi que a Panini tinha lançado, falei, porra, eu tenho uma memória disso aí, eu quero ler esse troço aí. É algo que na época tava nas revistas com propaganda, mas eu nunca vi, tá? Então não é um negócio que você, não vou comprar esse da Panini não, que tá muito caro, mas porra, eu vou não vai comprar, tá? A não ser que você compre um importado, que talvez também não saia tão mais barato assim. Então, essas 6 edições saíram pela editora Abril. Depois, em 1989, saiu um one-shot ainda pela Epic Marvel e que também foi publicado aqui pela editora Abril. A editora Abril publicou as 2 partes do Martial Law enquanto Epic Marvel. As 6 primeiras edições, tá? Que é a minissérie original. E depois essa one-shot que é Martial Law Takes Manhattan. E aqui, cara, a parada começa a ficar mais legal ainda. Se as 6 primeiras edições foram boas, daqui pra frente, os one-shots e as séries em 2 edições que vão sair por várias outras editoras, o material começa a ficar muito mais legal. Porque ele começa a, literalmente, escaragar tudo. A parada começa a ficar muito mais insana. A violência, as bizarrices e o humor e as críticas ficam ainda piores. E aí o material vai só ganhando, cara. As referências vão ficando muito mais legais do que só aquele trabalho basicamente com Superman. E a gente começa a ter muita coisa legal aparecendo mesmo, tá? Então, em 89, nessa edição do Manhattan, a gente tem o curioso caso de um super-herói que alega insanidade para não ir preso e ele vai para um manicômio. Esse super-herói que alega insanidade, ele é nitidamente o Justiceiro. Cuspido escarrado, cara. Até o uniforme, ele é o Justiceiro. Ele é justamente um herói que mata todo mundo. E ele vai para esse hospício, para esse manicômio. E lá é uma instituição mental para heróis que estão desestabilizados mentalmente. E quem tá lá, cara, são os Vingadores. Mas assim, não é que você deduz, esse aí talvez seja uma referência. Não, cara. Até o uniforme é praticamente igual, entendeu? Tipo, tem o Garoto Aranha, tem um... Eu esqueci o nome da referência do Thor, mas o cara é igual ao Thor. Então, porra, é tudo muito igual. Eu vou estar mostrando as páginas pra vocês em outro formato, mas eu vou procurando aqui, enquanto isso eu vou falando pra vocês também, tá? Então, dentro desse contexto todo, a gente tem Martial Law indo pro hospício pra tirar a satisfação e, na verdade, tirar o Justiceiro de lá. Fala, porra, tu não vai ficar trancado dentro do hospício, cara. Tá maluco? Tu é um bandido filho da puta. Tu não vai ficar aí mesmo. Então aqui, ó. Aqui a gente tem, ó. O Thor tá igual, cara. Então tem Thor, tem Capitão América, tem o Gavião Arqueiro, tem todo mundo, tem o Senhor Fantástico. E eles são parecidos visualmente, tá? E ele faz até piadas com relação aos próprios personagens. Essa minissérie Takes Manhattan é muito boa. O final dela é apoteótico, é divertidíssimo. As piadas aqui com os próprios super-heróis da Marvel são muito boas. E aí eu não sei se o Pat Mills cansou da Marvel depois disso, ou se a Marvel ficou puta e falou, não, chega de Martial Law, porra, tu bagunçou os nossos personagens aqui agora. E aí depois disso, Martial Law fica sem casa. Na verdade, por pouco tempo, tá? Então, em 89, saiu Manhattan, que ainda foi publicado no Brasil. Finalmente, em 1990, o Pat Mills, o Kevin O'Neill, o Alan Grant fundam Alan Grant que fez alguns dos quadrinhos da DC e tudo mais, o Lobo, tá? Eles vão fundar a sua própria editora, a Apocalypse Comics. E lá, Martial Law vai ter uma sobrevida. A ideia da Apocalypse era fazer uma espécie de 2000 AD, que ele tinha criado lá atrás, nos anos 70, e agora ele estava criando uma nova versão, uma nova concorrente para esse estilo de revista, tá? Então, dentro desse selo da Apocalypse Comics, ele lança a Kingdom of the Blind, que aí é inédita no Brasil. Kingdom of the Blind é uma porrada na cara do Batman, cara. E que quadrinho foda. A Kingdom of the Blind, cara, vai mostrar que o Batman é um personagem
totalmente impossível de ser levado a sério. Embora eu ame o Batman, tá? Tem uma prateleira inteira aqui só do Batman. Mas, porra, ele vai brincar com a questão da obsessão do Batman pelos pais mortos, vai mostrar o quanto o Alfred sofre na mão dele, vai mostrar todas as insanidades. O que é um personagem insano? Principalmente a questão dele pegar crianças no orfanato pra tornar parceiros mirins, e o quão estranho e surreal é isso. Então, esse quadrinho vai tocar firme nessa ferida, e é uma HQ, porra, foda. Então, as 6 primeiras estavam boas, cara, mas daqui pra frente o negócio vai melhorando, entendeu? As edições vão ficando mais legais. E Kingdom of the Blight é uma porrada, cara. É o Batman sendo satirizado assim, na cara dura. E é muito bom, tá? Então essa edição é muito legal e é totalmente inédita no país. Então, só por essa parte aí já valeria, mas ainda tem mais muita coisa. Depois disso, a Apocalypse Comics ela lança uma revista chamada Toxic, que tem como objetivo ser uma concorrente da própria 2000 AD mesmo. A ideia é que seja uma revista, talvez em formato magazine, eu não sei como ela foi publicada, mas a ideia é que ela fosse uma revista semanal que trouxesse algumas páginas de cada história em toda a edição. Seria como os mangás saem originalmente no Japão, e a própria 2000 AD, que aqui no Brasil na 2000 AD Magazine, na Juiz Dredd Magazine, né, na verdade, era desse jeito também. A história não saía completa ali, ela saía ali 5 páginas, na próxima mais 5. Então as edições não são como uma edição americana de 20 e pouco, são pouquinhas páginas que vão se juntando toda semana dentro da publicação, que é um mix de histórias. Então, dentro desse mix da revista Toxic, em 1991 sai a nova fase chamada The Hateful Dead. Hateful Dead são 8 edições pequenininhas que vão compor uma história em que esquece zumbis Marvel e todas as outras referências a zumbis. O primeiro que lutou contra heróis zumbis foi quem? Martial Law em 1991, cara. Então The Hateful Dead é, na verdade, Martial Law versus zumbis. E aí aqui a gente vai ter alguns personagens da Liga da Justiça, a gente vai ter outros personagens aparecendo aqui, sendo satirizados, e também vai fazer algumas outras observações a respeito desse mundo em que os heróis são recorrentes e nem sempre são bem-sucedidos. Ele mostra que existe toda uma área obscura, uma espécie de submundo dos heróis, em que os heróis vão se prostituir não só sexualmente, embora tenha também, mas eles vão se prostituir, por exemplo. Você pode querer bater num cara super poderoso, imagina, você é um cara que tem um sonho de dar umas porradas num cara tipo Hulk, ou num cara tipo Superman. E existe essa possibilidade, existem alguns heróis fracassados que deixam você dar porrada neles por dinheiro. Se você me der um soco na cara, né, porra, vai tirar uma foto me dando um soco na cara, é tanto. Se você quebrar um bastão de beisebol em mim, é mais tanto. Então você pode chegar e encontrar os mais diversos tipos de fantasias e fetiches bizarros envolvendo heróis nesse submundo da cidade em que eles vivem. Então, no meio disso tudo, o Martial Law vai acabar se envolvendo com esse submundo e com o aparecimento dos zumbis heróis, que aí vai, porra, zoar a parada toda. Isso durou essas 8 edições da revista Toxic. A Toxic encerra, mas a história não acaba. Ela tem um final que vai continuar na próxima edição. Só que ela não continua pelo selo Apocalipse, tá? Ela encerra ali, e aí Martial Law passa para outra editora. Ele vai para Dark Horse. Na Dark Horse, ele sai no one shot chamado Super Babylon, em 1992, que também, obviamente, era inédito no Brasil até a Panini trazer. Então, em Super Babylon, a gente tem a continuação e conclusão da história dos zumbis, só que ali os zumbis vão se envolver com os heróis da Sociedade da Justiça América. Dessa vez, nem o uniforme é diferente, cara. A parada tá assim, escarrada e cuspida. É a Sociedade da Justiça América. Vou procurar aqui enquanto eu falo, tá? E aí ele vai lutar contra essa galera da Sociedade da Justiça América. Já achei aqui de cara, tá? Já tem uma galera aqui, ó. Estão vendo? Então, né? E, porra, cara, tem isso aqui, ó, cara. Tem um classificado isso aqui que nem vinha nas revistinhas envolvendo esse mundo de super-heróis, que é muito bom. E a gente tem aqui esses personagens zumbis e o Martial Law
envolvidos nessa parada completamente insana. Vou mostrar as páginas assim para vocês terem ideia do nível de insanidade, entendeu? Porque quando os zumbis heróis começam a voltar, alguns deles começam a voltar para casa, né? Tipo, oi mãe, voltei, oi esposa, voltei, eu tava morto, mas não tô mais, vim aqui. Então a gente tem umas cenas completamente inusitadas e surreais acontecendo aqui, numa arte completamente, porra, insana, num quadrinho, cara, que é muito, muito legal. Aqui, a Sociedade da Justiça, se você me disser que isso aqui não é a Sociedade da Justiça América cuspida e escarrada aqui, nitidamente, uma referência absurdamente clara, então, porra. E os personagens são basicamente os mesmos, tá? E isso é muito bom. Então essa parte aqui, essa história aqui é porrada, tá? Te falei, a revista vai melhorando. Ele vai pegando, não que ele não tivesse o timing, mas ele vai pegando mais coisa pra zoar e o negócio vai ficando, porra, mais legal, mais divertido. E é foda, 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 foda. Pra fechar, a gente vai pra 1994, ainda pela Dark Horse. Ele vai publicar uma série em 2 edições chamada Secret Tribunal. Lá a gente vai ter uma junção de 3 coisas. A gente vai ter a Legião dos Super-Heróis da DC, aquele grupo de heróis do futuro que tem o Superboy, tá? Também é nítido que são eles. A gente tem os Aliens do filme, da franquia Aliens mesmo, e tem uma clara referência ali aos X-Men. Embora eu também ache que talvez exista algumas referências ao universo da Image, tá? Eu acho que tem uma mistura de Image e X-Men naquele grupo ali. Isso tudo no espaço, cara. Então é Marshall Law indo pro espaço, junto com esses X-Men / personagens da Image, encontrar a Legião para lutar contra os Aliens. Em 2 edições inéditas no Brasil. Foda. Foda, foda. Material, mais uma vez, mostrando os podres dos heróis, mais uma vez satirizando e brincando com esses conceitos deles. E é um material muito legal, cara. Pra fechar, a gente ainda tem uma galeria de capas, tem alguns pequenos comentários. Enfim, é uma edição redondinha, espetacular, bonitona, cara, que tá ainda à venda. O preço dela pode ser meio salgado, mas imagina só, isso aqui saiu ao longo dos anos, em 7 anos, eles saíram 2 partes pela Epic Marvel, 2 pela Apocalipse e 2 pela Dark Horse. Depois o material ainda teve alguns pequenos crossovers. O Marshall Law teve um crossover com o Pinhead, do Hellraiser, teve um crossover com o Máscara, e eu acho que ele teve um crossover com mais alguém agora, mas eu não tô me lembrando. E só. E aí o personagem entrou num limbo total de anos. Em 2014, a DC arrumou os direitos disso aqui e publicou esse encadernado, que nunca teve nada a ver com ela. Então, absolutamente nada. Ela nunca tinha publicado nada disso antes, mas ela publicou esse encadernado, por isso que vem com o selinho da DC Comics aqui. Isso aqui é foda, cara. Imagina essa reunião de histórias, porra, restauradas bonitinha, num capa dura, papel couché. É aquele tipo de material que é uma raridade você conseguir ler e que já foi surpresa a Panini ter se interessado em trazer. Porra, que bom que trouxe. Mas vai publicar de novo. Existe tanta história legal do Lobo que ela não tenta trazer de volta, entendeu? Ela até lançou o Evangelho segundo o Lobo, porra, foda. Mas não trouxe mais nada. Tem muita coisa legal. É um personagem querido, por que ela não trouxe? E se não trouxe do Lobo, que a gente gosta, mas é um personagem menor, e tem outros personagens assim, porra, fodásticos, que nunca mais veio determinada edição. Você acha que Marshall Law vai voltar, cara? Eu particularmente acho que não. Esse material tem mais de 1 ano que está à venda na Amazon e nas outras livrarias, tá? E eu não sei se ele volta. Então, sua oportunidade de comprar e se divertir com essa obra aqui, que é a melhor coisa que eu li durante a quarentena. Vou dizer que é a melhor porque é a mais diferente. É agora, tá? Então, depois, não diga que tio Rodrigo não avisou. Marshall Law ainda está à venda, tá? Inclusive pelo link aqui embaixo, se você quiser dar uma olhada e dar uma ajuda pro canal comprando. Se você vai comprar, compra aqui pelo link. O valor de capa dele se eu não me engano, é R$130 ou 140, mas ele não está custando isso. Ele tem custado em torno de 90 e pouco, mas aí de vez em quando aparece uma promoção, um cupom de desconto, ele cai mais um pouquinho, tá? Ele chegou a ter uma vez, eu não consegui pegar, mas ele chegou a ter uma vez
na oferta relâmpago de meia-noite, ele chegou a estar R$50. Mas aí deve ter tido 3 unidades, que esgotou em 10 segundos e só. Mas eu acho que é assim, a gente compra tanta coisa que às vezes é tão caidinha e tudo mais, é um material tão normal e paga caro nos encadernados, que às vezes é melhor você deixar de comprar 2 encadernados, 3 encadernados de R$30, que são medianos, um Marvel Now, comprar um DC 952, comprar 3 paradas assim, são legais, mas tá, é só isso. Pra comprar uma porrada dessa aqui, cara, que o Marvel Now, o DC 952 vai sair de novo, a Panini vai continuar republicando isso, tem que republicar, entendeu? Mas isso aqui não vai, a oportunidade é agora e se eu fosse você eu aproveitaria. Se você já tem, aproveite, tira da prateleira e vê, porque é do caralho, tá? Mas se você não tem, pense seriamente em comprar, tá bom? Então foi isso, espero que vocês tenham curtido, dá uma olhada no Facebook, Twitter tá parado, Facebook e Instagram do Barbas, que eles estão se movimentando. Instagram todo dia, ou quase todo dia tem alguma publicaçãozinha lá. O Facebook do Barbas está bem vivo, tem as notícias de quando está saindo vídeo novo, tudo tem lá no Facebook do Barbas. E também todos os links que eu vou arrumando de quadrinhos com bons descontos, eu vou botando no Facebook. Então, porra, eu li um quadrinho maneiro, ou não li agora, mas eu tenho, e é um bom quadrinho, ele tá com 50% de desconto, ele custava, porra, R$80, tá custando 35, eu boto o link lá. E aí se você comprar pelo link, você ajuda o canal, tá? Então, o Facebook do Barba está vivo lá, com publicações e os links mais variados possíveis de promoções estão aparecendo lá. Aqui, você vai dar pra mim aquela curtidinha especial lá, pá, clica no like. Se você é novo, muito bem-vindo, clique no participar do canal, curta o canal e marque a notificação do sininho. Pra galera antiga, marca também o sininho, talvez na época que a gente começou o canal não tivesse o sininho, então agora tem. Marca lá pra gente poder tá notificando você quando sai programa novo. E aqui embaixo